Já fica como elogio das perguntas. Vai lá, qual que era a primeira pergunta mesmo? Não, a gente começou falando em relação ao enneagrama, né? Ah, tá. Primeiro, né, que você me Então, esclareceu em aí relação... eu expliquei para você que no curso a gente coloca o enneagrama de uma maneira superficial, não é um curso de treinamento de enneagrama, para que você, terapeuta em formação, consiga entender que há formas técnicas para se fazer uma leitura da personalidade do paciente, sem a necessidade de formar um conceito pela opinião do paciente, para que você consiga você julgar a forma que ele funciona. Sim, porque bem diferente da nossa vida social, o terapeuta ele julga a pessoa. Sim. Ele tem que julgar a pessoa para poder ajudar a pessoa. Ele tem que julgar, olha, como que essa pessoa funciona? Ela funciona assim, assim, assim. Quais são os defeitos dessa pessoa? Ah, os defeitos são assim, assim, assado. O que seria defeito em um terapeuta? Defeitos são comportamentos que prejudicam a boa qualidade de vida do paciente dele. Certo. É isso? Então, mas até que ponto eu esclareço isso para o meu paciente? Eu estou atendendo, porque que nem a visão que ele tem dele, às vezes quando a pessoa fala sobre ela explica as coisas, né? Que a gente vai fazendo as perguntas, tudo, ela, lógico que ela tem uma visão da personalidade dela, de como ela reage nas coisas. E às vezes, não, às vezes, a maioria das vezes, a gente vai notando outras coisas que não necessariamente está perceptível à pessoa, E que você essa é a nossa começou a função. notar isso Sim, logo de cara? Você sim. começou a notar uma diferença da narrativa do paciente para a sua formação de Sim, conceito? Ela não é bem assim, sim, sabe? Isso significa que sim. você tem uma mente boa para entender a lógica da terapia. Já é um Então, manifesto do seu dom como terapeuta. porque aí tem Quando a hora que eu gente falo, vê que a aí, pessoa tem o dom para terapia, quando ela consegue, ela raciocinar de forma de projeção, ela projeta o raciocínio dela na realidade daquela pessoa e ela consegue diagnosticar divergências da narrativa com a realidade. sim, Então, isso já é não é um bom sinal. Isso é um sinal maravilhoso, manifestando a confirmação do seu dom como terapeuta. Isso é ótimo. e aí eu noto, que aí eu falo assim, nossa, né, eu noto muitas diferenças, às vezes, né, naquilo que elas estão falando, com aquilo que eu estou enxergando. Aí até Maravilhoso. pensei esses dias, né, eu falei, nossa, eu preciso conversar com o André, né, para perguntar se eu estou no caminho certo, ou se às vezes... Faz um glória a Deus aí. Glória a Deus. Então, Porque é às isso vezes eu aí. penso assim, né? Será que eu estou, às vezes, eu fantasiando, né? Aí eu penso, será que eu, às vezes, que estou fantasiando ou eu estou mesmo enxergando a pessoa dessa maneira, né? Nossa, é muito bom. Por Mas, mais que a gente esteja errado, né? Que a gente pode não, a gente erra. Acho sim, que todo mundo erra mais do que acerta. Ninguém acerta mais do que erra, certo? sim, Mas só de você ter a capacidade de divergir da narrativa do paciente para uma formação de conceito que é diferente daquilo que ele está falando, isso já é um sinal maravilhoso do quê? Da coragem de pensar, da capacidade de pensar. Vai estar certo? Não sei. Você está sempre certo? Com certeza não. Eu sim, acerto? Às vezes. Você vai aham, acertar? Muitas vezes. Então, não é aquela coisa, a gente está sempre certo. Não. Mas se a gente não fizer isso, como é que a gente vai ajudar uma pessoa? sim. E quando Se eu a me gente não deparo encontrar o com... ponto
de discordância, de incongruência, de conflito, como é que a gente vai ajudar uma pessoa? Se a gente concordar com Sim. tudo que ela fala, ela entra, fala, vai embora do mesmo jeito. Sim. E quando eu me deparo com essa, que às vezes uma divergência assim um pouco mais forte, uma coisa que eu veja mais, aí eu vou procurando elementos, né, dentro de tudo que a gente estudou, das coisas, para ver se comprova aquele meu pensamento em relação a ela, entendeu? Se tem lógica, se está correto. Isso é o que a gente pode chamar da verdadeira investigação psicanalítica. Uhum. Investigando através de pré-conceitos que a gente já tem, Sim. funcionamento do psique, Sim. mais dos indícios de provas que o paciente põe para a gente, e mais do depoimento, né, que o paciente dá, vamos colocar, a testemunha. Você tá ali fazendo uma investigação criminal. Você tem o depoimento da testemunha, você tem elementos que você encontrou durante a investigação presencial, na cena do crime, e você tem mais os conceitos que você conhece já do comportamento de um criminoso. Aí você tem 3 formas de pensar. Ali você chega no resultado final. É exatamente isso. É o caso daquele menino que eu passei para você. Ele veio, né, a princípio, com essa questão da bebida e da ansiedade, só que ali, durante as conversas, eu fui achando outras coisas ali que não se resumia só nisso, né? Eu vi muita, para mim, na minha visão, ali tem um problemão na construção da personalidade dele, entendeu? Muitas coisas, muitas questões. Inclusive, essa semana eu fiz uma entrevista também com a mãe dele, né? Para estar confirmando também as coisas dele, os pensamentos dele, as coisas que ele fala, uma visão também que ela tem em relação a ele. E, enfim, Você aí pediu ela permissão para acabou. ele ou não? Aí ela acabou que se encaixando mais naquilo que eu já tinha visto, né? Pela maneira que ela foi falando, as coisas que ela respondeu ali, já se encaixou mais com os elementos que eu tinha encontrado. Então, meio que, não sei, então eu estou, né, tendo um raciocínio certo aí, né, na situação. Aí você tinha perguntado para mim sobre... como que era mesmo a pergunta que você tinha feito? Sobre da construção da personalidade, que a paciente falou que quando você fez o teste o questionário do Jeffrey Sim. Young, ela disse que Sim. percebeu coisas que, na verdade, ela Que ela achou que já tinha tinha... trabalhado isso, que ela fez mais de 10 anos com psicólogo, né? E, na realidade, ela começou a fazer, assim, um tratamento com psicólogo porque ela trabalhava em banco, ela é bancária também. Hoje ela já está aposentada, mas ela não conseguia participar das reuniões. Ela não ia. Em banco tem muito prêmio, tem as festas de fim de ano, essas coisas. E ela não conseguia. Ela falou que ela entrava em pânico, ela tinha medo e ela tinha problema de interação no banco com as outras pessoas, tudo. E eu, antes disso tudo, assim, ela é muito amiga da minha mãe, né? Amiga da família, tudo. Eu tinha uma visão dela. E depois que a gente começou a conversar, né, desde que ela sabe que eu fiz o curso, tudo, e que a gente começou, e ela pergunta as coisas, e eu passei o questionário para ela, falei, vamos conversar um pouco sobre isso, explicar um pouco para ela, né, como que era, porque ela falou, eu sei como funciona como psicólogo, né? Ela falou, mas ela achou interessante a visão da psicanálise, e descer essa coisa assim de mais profundo, né, nas questões, e ela, aí nessas conversas todas, ela fez o teste. E durante as conversas, eu passei a ter uma outra visão dela, comecei a entender um monte de coisa, a ver um monte de coisa,
que antes a gente olha só superficial, né, para as pessoas, geralmente. Aí passei a ver um monte de coisa e falei, nossa, realmente, né, não pensei que ela tinha tantas questões desse jeito. Para mim, ela era uma pessoa muito mais bem resolvida e ela tem muitas questões. E quando ela fez o teste, ela também se surpreendeu, porque ela falou, meu, eu já achei que eu tinha trabalhado tudo isso. E eu ainda tenho isso, essas questões todas ainda aí para serem trabalhadas. Ela falou que a psicóloga ajudou ela a poder Ela falou que abordagem que era, psicóloga? humanista. Ah, E Carl Roger. ela falou que ajudou ela sim a participar das reuniões aí, ela é espírita também, né? E falou que também, enfim, teve várias ajudas para ela poder ir nessas reuniões, para ela poder participar tudo. Mas ela ainda tem um monte de questões ainda que durante as nossas conversas ela viu que tudo isso tem que ser trabalhado. E aí eu Então, o estou que que atendendo acontece? ela também. A terapeuta Carl Rogeriana, Carl Rogers, né? Ela, humanista e tal, ela tá focando naquilo assim, tipo, vou trabalhar uma construção da personalidade, uma visão da pessoa no fenômeno que ocorre com a pessoa Uhum, e trazendo uma realização, um conceito, uma materialização dos conceitos, fazendo com que ela tenha uma elaboração daqueles conceitos e consiga modificar os conceitos. Só que é uma visão, até a própria psicanálise, ela pensa muito nessa visão da elaboração, da solução pela catarse, da uhum, solução pelo, só pelo fato de trazer para o consciente algo que era imperceptível para o paciente, tanto os psicanalistas mais tradicionais como os humanistas mais tradicionais acreditam muito nisso. Porém, uhum. a gente já tem uma visão um pouco mais moderna no sentido de a característica da personalidade, tá, é algo imutável, Uhum, é imutável. Você não muda a personalidade de uma pessoa. Você não muda a estrutura da personalidade. O que você consegue fazer? Criar estratégia para que aquela pessoa consiga viver bem com os seus limites. Então, se eu sim. tenho lá uma pessoa que sofreu um abandono, aí nesse abandono deixou aquela pessoa com dificuldade de se reconhecer no meio, com Uhum, dificuldade de se aceitar no meio, com dificuldade de conviver no meio com segurança, com a pessoa medrosa. Eu não transformo essa pessoa numa não medrosa, numa pessoa que tem uma autoconfiabilidade, facilidade de confiar nas pessoas. Eu não vou transformar. uhum, Eu vou uhum. trazer essa característica para o conceito dela e traçar objetivos, estratégias para que ela consiga saber o seu limite e viver da melhor maneira possível com o seu limite. Entendi. Entendeu? Então, se eu E tenho o uma pessoa quanto... muito. Oi? Pode falar, pode falar. Se eu tenho uma pessoa muito medrosa, o que eu vou fazer? Vou trazer ela para a realidade, vou explicar para ela que esse medo se construiu pelo fato de ela, no momento que ela mais precisava de um bom alicerce para ela edificar a sua personalidade, ela não tinha o alicerce, ela não tinha segurança dos cuidadores, né? A gente prefere usar o termo cuidador, porque nem sempre o cuidador é o pai e a mãe. Pode ser a avó, o Sim. avô, a Uhum, criança que é órfã, ela pode ter lá uma pessoa do orfanato que é um cuidador dela e que faz às vezes. O ser humano sim. consegue fazer essa transferência de papel para outras pessoas. Uhum, Então, é,
ela vai entender que no momento que ela precisava de mais estrutura, ela não tinha. Então, ela cresceu sem o fortalecimento da sua estrutura de confiabilidade, de ser uma pessoa confiante. Tá, Certo. entendeu? Você tem esse problema, ok. Como é que você vai fazer? Você vai se adaptar, você vai criar uma estratégia para uma determinada coisa que vai acontecer, por exemplo, se você tem dificuldade de conhecer uma pessoa e passar a confiar nela, você tem essa dificuldade? Tem. Então, você, de uma forma consciente, protege aquilo que pode ser nocivo para você, se expõe com mais cautela, abre um espaço na sua vida no qual não vai te prejudicar. Se a pessoa for uma pessoa nociva, você não abriu toda a informação da sua vida, você abre Sim. até um determinado ponto e você vai alcançando os seus limites, estruturando a segurança para você se sentir mais confortável e assim você toca a tua vida. Agora, tem um determinado momento na vida de um terapeuta que ele vai ter que tirar pessoas do buraco, que é a linha que eu gosto de trabalhar. Então, por exemplo, a pessoa tem cheio de problema na vida dela, tá? Mas ela tá tocando a vida dela normal, ela acorda, ela trabalha, ela tem uma família, ela cuida de filho, ela participa da vida estudantil dos filhos, ela dá uma boa educação, ela frequenta um meio social com a família, ela se relaciona, tá tudo ok. Só que ela sofre horrores. Sofre horrores quando ela tem que conhecer uma nova pessoa na vida dela, sofre horrores quando o filho dela vai para a casa de um amiguinho, ela fica morrendo de medo. Ela sofre, mas está vivendo. Sim. De repente, aconteceu alguma coisa que tirou ela do ritmo. Certo. Uma pandemia, um filho que adoeceu, uma coisa da vida. E que jogou aquela pessoa lá para baixo. Aí, a maneira que a gente vai estender a mão para puxar a pessoa do buraco é totalmente diferente da terapia que a gente vai fazer a longo prazo. Então, muitas vezes você vai num terapeuta que tem muita experiência com terapia a longo prazo e não tem experiência para tirar a pessoa de buraco. E tem terapeuta que tem maior experiência de tirar a pessoa do buraco e não tem experiência de terapia a longo prazo. Entendeu? Então, a gente tem que entender muito bem. Primeira divisão que você faz na tua linha de pensamento, que tipo de paciente é esse? É um paciente que está vindo com uma demanda a longo prazo? Sim. Ou é um paciente que a gente tem que ter uma demanda por uma solução breve? Primeira coisa, primeira definição. Sim. Se a definição for breve, a gente esquece todo o passado, esquece todos os problemas gerais, porque quanto tempo faz que você vive com tudo isso? Faz uma vida inteira. E agora? Nossa, agora eu não consigo sair de casa. Então, aquele probleminha que você conseguia tocar a vida, mas que você queria melhorar a sua qualidade de vida, é um que a gente não vai mexer agora. Nós vamos focar como te trazer de volta para cima do buraco. Sim. Entendeu? Então, esse paciente que você está tratando, ele é um paciente a médio e longo prazo ou é uma terapia breve que você tem que fazer com ele? Olha, eu acho, pelas questões ali e pelo andar que está o negócio, isso daí está uma média a longo prazo. Tá. Então, esse aí você tem que traçar aquela meta de bem devagar, não precisa nem trabalhar com muita ferramenta, a análise, questionar, utilizar o questionamento socrático. Vamos dar um exemplo de questionamento socrático. Me fala
Fazer ele pensar, né, André? Fazer ele pensar, né? Porque, assim, quando a gente conversa, até esse é um outro ponto que eu queria abordar com você, porque eu, Vânia, sou muito prática, assim, eu já vou direto nas perguntas, eu já vejo aquilo na pessoa, já converso, já falo, ó, tá, é isso, isso e isso. Nesse caso da psicanálise, eu já sinto que não dá para ser assim. É meio que nem dizia minha mãe, comer pelas beiradas, né? A gente tem que ser umas perguntas mais indiretas, né? Aquela coisa daquela rodeada, e vai fazendo a pergunta. Mas depende muito de você. Eu costumo dizer que o terapeuta, seja ele independente da abordagem que ele vai fazer, ele é o comandante do voo. Sim. Quando você entra num avião, quem comanda o avião é o comandante. Então, tudo que ele aprendeu, praticou, as leis que tem lá no solo, o funcionamento, aquilo que você pagou na companhia aérea, cara, isso aí não interessa naquele momento. Se o comandante resolve pegar a aeronave, enfiar num prédio, explodir com todo mundo, ele explode. Se o comandante resolve fazer uma mudança de rota, que ele vê que o avião não vai chegar, ele muda. Então você é o comandante ali. Entende? Você não é obrigado a falar assim, a psicanálise trabalha assim, eu sou obrigado, porque no momento que eu me denomino psicanalista, eu sou obrigado a trabalhar como Freud pensava que era. Não, você não é obrigado a trabalhar, você pode fazer o que você quiser. Porque a questão que eu ia te perguntar é essa, o quanto eu posso ser já direta com a pessoa, ou o quanto eu tenho que fazer com que ela enxergue por si, entendeu? Que então, vai perguntando e deixe que ela veja aquilo, ou já, entendeu? Já seja mais direto. Esse ponto, assim, que eu ainda fico meio... Vai depender muito do objetivo do trabalho. Quando a gente começa uma terapia, a gente tem que definir o que vai ser feito naquela terapia. Sim. Então, qual que é o objetivo da pessoa? É uma terapia breve ou uma terapia médio e longo prazo? É uma terapia médio e longo prazo. Se eu começar a dar a contratransferência, como Freud chamava, ou se eu começar a dar o pitaco na língua mais popular na pessoa, e ela começar a aceitar, eu não estou fazendo terapia com ela a médio e longo prazo. Eu vou estar fazendo, provocando uma dependência emocional e sendo um guru daquela pessoa. Sim. Que é o guru que tem que falar o que quer a pessoa fazer ou não. E a gente não é guru. Agora, é óbvio, você pode ser guru? Pode. Desde que seja alguma coisa assim, tipo, como eu acabei de ser guru com uma paciente, que ela tem muita facilidade para poderes mediúnicos, e ela, a religião dela está prejudicando ela nesse momento. Tá. Aí, por uma questão assim de, a cliente está indo para um caminho de surtação, numa escala de 0 a 10 da psicose, ela já alcançou o primeiro degrau, a escala 1. Ela já está... Pode continuar ou você precisa falar aí? Pode continuar, não se foi com a minha irmã. Tá com o dinheiro lá. Já falar, eu espero. Não, já falei, obrigada. Pode falar. Então, aí ela está no degrau 1 da psicose, aí eu sou obrigado a me intervir. Aí eu dei um pitaco na vida dela. Mas por quê? Sim. Porque é uma terapia assim, ela está adoecida. Aí a gente pode entrar com tudo. Mas a médio e longo prazo não é muito bom, não. Não é aconselhado. Porque aí você acaba virando um guru da pessoa, entendeu? Sim. Aí você vai ser uma pessoa que vai decidir por ela as coisas. Não é nada bom isso. Mas a forma mais indicada é através do questionamento. Dá um exemplo de alguma queixa desse rapaz aí.
Uma das questões dele é o relacionamento que ele mantém agora. Ele mantém um casamento ruim por conta de uma crença que ele teve na adolescência, ele criou, que uma menina que ele gostava e ele sofreu muito com ela, e ele pôs na cabeça dele que relacionamento, que amar é ruim, que a gente sofre e que ele não quer isso. Então, ele prefere, hoje em dia, ele vive com uma pessoa que ele não ama, eles se dão mal, brigam direto, tem um monte de questões, mas ele prefere manter, ele não quer separar dela, porque ele acha que ninguém vai amar ele da maneira que ele pensa, ou que ele gostaria de ser amado, que isso é impossível. Então, ele prefere ficar com ela assim, porque pelo menos ele não gostando dela, se caso ela quiser ir embora, ele não vai sofrer. Teoria. Pois é. Que teoria. Então, vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo raciocinar essa lógica totalmente distorcida dele. Bom, primeiramente, assim, o seu medo maior é a frustração. Sim. Tá? Responde como se fosse ele, tá? Então Vou faz conta que tentar, o nome tem dele cabecinha Não, mas faz conta. O nome dele é Vânio. Tá. Então eu vou falar assim, Vânio, o teu maior medo é a frustração, é a decepção. É isso? Sim. Sim. Para você não se frustrar, você precisa do quê? Para você ter certeza que algo vai dar certo, não vai dar errado, como que você consegue calcular o que pode dar certo e pode dar errado, Vânia? Qual elemento que você Então, precisa para fazer esse cálculo? olha, quando se trata de amor, é complicado. Eu não acredito que... Tá, então nós vamos deixar o tema amor de lado. Vamos pensar numa frustração comercial, tá? Para você não perder dinheiro, não ser enganado, não ser ludibriado, ou trabalhar para uma pessoa e não virar nada, tá? Vamos pensar na parte comercial. Qual elemento você precisa ter para calcular até onde você vai se frustrar ou não? Sei lá, conhecimento, né? Planejamento, ver onde eu estou pisando. Tá, então você precisa investigar quem é a Sim, pessoa que você está se relacionando. exatamente. Tá. Para você investigar essa pessoa, você demanda tempo, certo? Sim, Então vamos fazer um paralelo dessa investigação da lealdade, do caráter de uma pessoa. A gente precisa de uma convivência. Quanto tempo você convive com essa pessoa atual que você está casado? 7 anos. Nesses 7 anos, ela mostrou alguma coisa que desabonasse ela? Várias. Tá. Qual seria a mais crítica? Falta de confiança. A própria personalidade não é compatível com a minha. Nada compatível. Eu sou passivo e ela é histérica. Ela é histérica. E Então, ela sabe sendo disso. histérica, não quer dizer que ela vá te abandonar de uma hora para outra. Quer dizer que ela não quer te abandonar, não é isso?
Olha, eu creio que ela exerce um domínio, porque por eu ser assim, eu não gosto de grito, de situações de briga, e ela sabe disso. Então, se a gente vai conversar, não tem diálogo. Se vai conversar qualquer assunto e ela começa a gritar, ela sabe que eu não vou falar nada, aí eu fico quieto, porque eu não quero gritar, e aí ela grita, manda, faz. E ela meio Se que você não controla fizer, isso. se você não fizer o que ela pede, o que acontece? Ela põe para fora de casa e toma a chave. E nesse período de 7 anos, quantas vezes ela te pôs para fora de casa? Várias, várias. Inclusive, eu ficava pulando de casa em casa. Passava 2 dias na casa da minha Tá? E mãe, por que você passava não foi, 2 na já que casa do você meu não gosta pai. dela e disse que gostaria de ter uma pessoa que você não gosta, para a hora que esse relacionamento terminasse, você não sofresse? Então, por que você, então, já que você não gosta dela e ela já te colocou para fora, por que você mesmo não foi embora? Por causa da filha. Eu tenho uma filha de 5 anos e uma para nascer agora. Pronto, aí acabou aí. Então, Vânia, o seu problema não está com a sua esposa. O seu problema está com medo de separar das suas filhas. Então, o problema não Eu é o não, casamento. não, é os filhos. Eu não me imagino outra pessoa cuidando dos meus filhos, criando os meus filhos. Eu não Aí é que quero tá, isso. né? Agora voltando para o André e para a Vânia. Aí é que tá a questão. Ou essa história do filho é uma bela de uma desculpa, que ele é Uhum, completamente apaixonado pela pessoa, e ele está reprimindo isso, não quer aceitar. aham. Então, se a história do filho é uma grande crença, porque quando você separa de uma mulher, não significa que você está separando seu filho. Eu entendi. Mas aí, André, será que não vem as questões dele de infância? Que nem o pai Tem, mas batia na não, mãe. tudo bem, pode até ser, mas a gente não vai conseguir resolver as questões da infância dele. Sim, Nós mas eu vamos digo o ter que abandono viver, de infância, entendeu? Dele sim, o crescer medo de ficar assim, essa questão sozinho, de falta de pai, de mãe. Ele não quer ficar sim. sozinho. Ele falou que ele fica com ela, porque se ele separar, ele não sabe ficar sozinho, ele não consegue ficar sozinho, que ele precisa de uma pessoa do lado dele. Então, aí é que está o detalhe. Aí a gente tem o quê? Ou uma questão que ele tem que entender e visualizar se é realmente isso, se é o medo da separação dos filhos, ou se é uma preocupação que ele tem por realmente gostar da pessoa e não querer aceitar isso. Então, Entendi. pega esse papel comigo. Então, acho que a primeira ferramenta que você podia usar com ele para fazer um teste legal é a cadeira vazia. Você já usou? Não. Cadeira vazia é assim. Ah, Você pede para ele colocar uma cadeira na frente dele, vai sim. ficar de pé, olhando para a cadeira Uhum. vazia. Ok. Aí ele vai começar a falar com a mulher dele, Uhum. como se ela tivesse sentada na cadeira. Sim. Daí vamos colocar uma situação assim que você fala para ele evocar na memória dele uma situação de briga, Aham. de desacordo que eles tiveram em relação à separação. O Sim. que ele falou para ela? Depois que ele acabar de falar tudo o que ele falou para ela, ele vai assumir o local de fala da mulher. Tá. Daí ele vai falar como se fosse ela. Uhum. Depois você vai pedir para ele voltar a assumir o local de fala dele.
Depois Tá. ele volta para ela, depois ele vai para ele volta para ela, até esgotar o assunto. Aí depois você tira quais as conclusões que ele teve. Tá. Entendi. Vamos promover essa ferramenta. Você está cobrando essa terapia dele? Não. Tá sendo ao vivo? Tá, ele tem vindo aqui. Só que ele vem de domingo. Não, ele não vem tem de problema. domingo por Você volta das 11 horas da consegue manhã. colocar o seu celular no... Você coloca o seu celular no modo avião e põe ele para gravar. E deixa o celular em cima da mesa. E vamos gravar esse áudio todo. Aí depois, você não precisa falar para ele que você vai gravar, porque você não vai divulgar. Aí depois você vai ouvir esse áudio. Não é crime gravar, tá? Você só não pode divulgar. No momento que você está fazendo parte da sessão, você tem o direito a gravar, só vai passar a ser crime se você divulgar isso para alguém. Depois você vai fazer uma nova oitiva da gravação e vai decodificá-la para mim. Vai falar para mim exatamente quais foram os pontos mais importantes e a gente chega numa conclusão aí mais exata para diagnosticar se é medo do abandono, se é gostar da pessoa e não aceitar, ou se é medo de se afastar dos filhos mesmo. Sim. Foram as questões que ficou pendentes para mim, né? Quando a gente conversou, essa ferramenta vai trazer essa luz. É uma ferramenta gestaltiana que depois eu te ajudo a analisar ela para a gente tirar uma conclusão. Foi. Dá para fazer? Dá sim. Então tá. Dá para fazer, vou fazer. Então faz no domingo agora e na segunda a gente já volta a conversar e vamos dar continuidade nessa supervisão. Tá combinado? Tá combinado. Tá bom para você isso ou não? Não, tá bom. Tudo bem. Ando bom para ambas as partes. Celso Russomano, aqui e agora.